Boa tarde, novamente estamos iniciando o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje nós iremos abordar o capítulo 13 do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. É o capítulo que tem essa temática, libertação pelo amor. Mas primeiramente, como de hábito, iniciaremos com um comentário de um texto do Espírito Emmanuel, fazendo uma ponte com o nosso estudo da psicologia de Joana. É um trecho extraído do livro O Evangelho, comentado por Emmanuel, Gálatas, que é aquele evangelho também intitulado Cartas de Paulo. Gálatas, capítulo 2, versículo 8. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Vamos colocar alguns apontamentos em cima do texto para introduzir o nosso estudo desta tarde. Emmanuel aqui novamente coloca para nós, em uma forma verbal, no imperativo, cada aprendiz se esforce. Se esforce para o quê? Para criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor. A que atmosfera Emmanuel se refere? Ao estabelecimento dentro de nós, pelo conhecimento do Evangelho do Cristo, pelos ensinamentos que o Consolador prometido nos traz, de estabelecer um clima de harmonia, de paz, de equilíbrio perante as leis divinas, de compreensão da realidade da vida no mundo de provas e expiações, aonde vivemos no mundo de efeitos, não no mundo de causas. E precisamos criar esse clima interior de harmonia. Para o quê? Para propiciar as manifestações, as intervenções, as atuações do Senhor e dos benfeitores espirituais. E nesse caminho, nesse esforço de estabelecer essa atmosfera, Emmanuel delineia, detalha as áreas onde nós somos chamados a atuar conscientemente. Trabalha, estuda, serve, ajuda sempre, em busca das esferas superiores. Outro ponto aqui para que nós entendamos. Trabalhar, estudar, servir e ajudar sempre, em busca das esferas superiores, é muito diferente de trabalhar, estudar, servir com a alma, com as intenções voltada para o mundo do materialismo, do imediatismo. O que aqui nos é proposto é que os objetivos, as metas espirituais devem ocupar prioridade no nosso esforço, no nosso trabalho durante a encarnação. E para isso, Emmanuel aqui especifica as inúmeras áreas de atuação nossa. Trabalhar, estudar, servir e ajudar sempre.
mas com esse objetivo maior, em busca das esferas superiores. Trabalhando, estabelecendo dentro de nós essa atmosfera, como o texto diz no início, favorável a que os espíritos benfeitores intervenham através de nós. Quando esse trabalho não é realizado, tudo se complica. Nós vivemos, normalmente, em clima de conflitos íntimos, de desejos emocionais. Isso como que cria todo um campo de sombras, de dificuldades para que os benfeitores espirituais atuem e nos ajudem. E fechando essa introdução, Emmanuel diz: e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Ao fazermos, através do esforço, essa atmosfera propícia à atuação da espiritualidade maior, nós estaremos percebendo de uma forma bem mais continuada, no dia a dia, pelo que nós pensamos, pelo que sentimos e como atuamos, a presença, o amparo, as sugestões, os conselhos dos espíritos que querem o nosso bem. E com essa introdução iniciaremos o capítulo Libertação pelo Amor. E aqui, antes de adentrarmos no primeiro texto, fazendo uma abordagem sobre a temática, como o próprio título diz, o propósito não é libertação pela dor, pelo sofrimento. Não. O propósito do capítulo é nos abrir um campo de percepção dentro do conhecimento espírita para as possibilidades de solução definitiva que o amor, que a caridade em ação possibilitam e para os quais nós precisamos estar atentos para aproveitar ao máximo as circunstâncias que a vida nos possibilita nessa área, fazendo com que a nossa passagem pelo período encarnatório seja um marco de êxito, de aceleração da nossa caminhada evolutiva. Vamos para o primeiro texto. Toda a essência da vida encontra-se estabelecida no amor, que é de procedência divina. Alcançar esse clímax do processo da evolução é o cometimento mais audacioso que o ser inteligente encontra pelo caminho ascensional. É claro que o significado do termo amor que estaremos trabalhando nesse estudo de hoje, de maneira nenhuma pode ser confundido com o amor troca, com o amor egoísta, com o amor que normalmente se confunde com paixão nos relacionamentos humanos. Não, aqui o objetivo e o direcionamento é de que, ao despertarmos espiritualmente para a realidade da vida, para o trabalho de harmonização com as leis divinas, cuja base é a lei do amor, nós estaremos dando, como o texto deixa bem claro, o cometimento mais audacioso, a realização mais definidora
desse caminho ascensional que nos leva ao infinito da evolução, mas que tem, a partir do despertamento nosso, para os campos de renovação e de solução que o amor traz, o início de um clímax, voltando aqui ao texto, no nosso processo evolutivo. O que queremos aqui dizer é que o que hoje nos é possibilitado, na época de pleno desenvolvimento do Consolador prometido, e agora dos estudos de psicologia de Joana de Ângeles, é um ensejo de aceleração da nossa caminhada evolutiva como nunca houve antes. Então, o espírita, todos nós, temos que ter a exata consciência que viver no período em que nós estamos, um período de transição planetária, em pleno desenvolvimento do Consolador prometido, essa encarnação nossa, ela tem que ser bem diferente, para atender os propósitos sublimes que nos trouxeram a presente existência física. O que Joana começa aqui nos chamando a atenção quando ela coloca alcançar o clímax do processo da evolução é que nós temos e nos são fornecidas ferramentas para que a experiência encarnatória atual ela seja um marco bem definidor de um processo evolutivo ascensional que nunca antes tivemos. Bom, continuemos. Na perspectiva da psicologia profunda, o ser vive para amar e ser amado, iluminar a sombra e fazer prevalecer o self. Aqui nós vamos nos adentrar em alguns esclarecimentos desses termos que repetidas vezes são tratados nas obras da série psicológica. Então, na perspectiva da psicologia profunda, no prisma, na forma de ver, de entender o que nos é colocado pela psicologia que Joana traz, é que o ser vive para amar e ser amado, iluminar a sombra e fazer prevalecer o self. E aqui é importante percebermos uma certa sequência indispensável. A primeira delas é que é imprescindível o trabalho de autoiluminação, ou de iluminação da sombra que nós trazemos do passado. A sombra que nós trazemos do passado, ela é composta de erros, de vícios, de crimes e de desvios das leis divinas. E que não deve ser odiada. Ela não é um inimigo nosso. Ela faz parte de um período de ignorância, de desacertos que o mau uso do livre-arbítrio por nós mesmos propiciou. Mas agora, com a misericórdia do Pai, com a bênção de estarmos conhecendo a doutrina espírita, nos é aberta a possibilidade de iluminar, de projetar luz, de perceber nos erros, nas falhas, nos absurdos que temos cometidos, elementos que, devidamente trabalhados, devem nos propiciar impulsos evolutivos maiores do que de outra forma teríamos. Dentre a história do cristianismo primitivo, o maior exemplo que nós temos é o do apóstolo Paulo. Mesmo envolvido em crimes, em desequilíbrios terríveis, ao despertar
no encontro com Cristo, na estrada de Damasco, o início do período de autoiluminação, de iluminação da sombra. E a partir daí, abrir as possibilidades de prevalecer o self. O self, o Cristo interno. A parte espiritual nossa que guarda afinidade profunda por ser o campo onde as sementes das virtudes do Criador estão dentro de nós. Então, primeiramente, iluminar a sombra. Segundo, a partir daí, fazer prevalecer o self. Para aí sim, amar e ser amado. E, na verdade, ser amado se torna uma mera consequência. Os grandes conflitos, os grandes sofrimentos, as traições, os amores que deram errado, os amores confundidos com paixões. Tudo isso faz campo de um período onde nós estávamos imersos em sombras. E muitas vezes julgávamos amar alguém quando, na verdade, era apenas uma projeção do nosso ego carente de ser amado. Aonde muitas vezes pensávamos estar numa escolha correta e ideal, quando na verdade era uma escolha desastrosa, envolvida com o mundo de sombras não resolvidas que trazíamos do passado, nos impulsionando para atitudes ou decisões desastrosas. Mas agora, resolvendo o problema pela raiz, e a raiz começa lá no nosso passado de sombras, abrindo-nos para a renovação do Evangelho do Cristo, esforçando-nos por estar em harmonia com as leis divinas, tudo isso passa a ser ressignificado. E não temos mais necessidade de trilhar o campo de dores e de sofrimento que percorremos muitas vezes nas nossas encarnações. Continuando. Esse processo encerra toda a saga da autoconquista de cada ser, que deve transformar impulsos em sentimentos, atavismos em atividades lúcidas, instintos arraigados em emoções harmônicas, tendências inferiores em aspirações elevadas, sob os impulsos do amor. Então, estamos analisando o capítulo 13, como é referendado aí no final do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E nesse item é delineado, detalhado, todo o trabalho de reprocessamento que nos é proposto para os caminhos da libertação pelo amor. Então, o trabalho de projetar luz sobre nosso passado de sombras começa aqui, quando é dito: transformar impulsos em sentimentos. Em vez de agir de forma impulsiva, inconsciente, irrefletida, agir e atuar com sentimento, aonde a prevalência da harmonia e da paz, direcionando esses sentimentos, é pré-requisito básico. Depois, transformando atavismos
em atividades lúcidas. Como é isso? Atavismos é o conjunto de atitudes ou de tendências que trazemos do nosso passado encarnatório. E que muitas vezes se impõem sobre aquilo que sabemos ser certo, sobre aquilo que sabemos ser coerente e devemos fazer, e agimos de forma contrária quando esses atavismos puxam o tapete e nos derrubam, como certamente acontecia muitas vezes antes de estarmos trabalhando o despertamento espiritual nosso. Então, transformar atavismos em atividades lúcidas é estar cada vez mais trabalhando de forma consciente as escolhas, as decisões, o uso do tempo que nos é emprestado pelas leis divinas. Depois, transformando instintos arraigados em emoções harmônicas. Instintos arraigados, quando estávamos envolvidos no materialismo e no imediatismo, era compreensível que assim atuássemos. Mas a partir desse período novo, em que percebemos a infelicidade na qual antes estávamos envolvidos e iludidos, propicia um trabalho agora renovador, como aqui é colocado. A transformação dos instintos arraigados em emoções harmônicas. Então, a aptidão e a capacidade de sempre discernir, antes de tomar uma decisão ou uma atitude que poderia criar todo um campo de emoções negativas, tristes, desequilibradas, é proposto aqui para nós. E por fim, tendências inferiores em aspirações elevadas sob os impulsos do amor. As tendências inferiores que fazem parte do nosso mundo de sombras, que agora devem, pelo nosso esforço, estar sendo iluminadas, abrirá para nós um caminho de esforço, de persistência, diária, para que não sejamos mais vítimas de nós mesmos, ao cedermos a tendências inferiores que criariam impacto infeliz sobre a nossa consciência. Tal é o grande compromisso que deve ser atendido por todas as criaturas que anelam pela tranquilidade e pelo bem-estar legítimo. Então, agora estando espiritualmente acordados, desejosos da paz que Jesus garantiu a seus discípulos. A minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. E sabendo das bases da verdadeira felicidade, que é a consciência do dever cumprido, em primeiro lugar, nos é possibilitado esse grande compromisso. Então, antes de nos envolvermos em qualquer situação
em qualquer circunstância que possa tirar a nossa paz. Poderemos desprender-nos de valores ou de bens materiais, desprendermos-nos de posições pessoais que, se a princípio nos daria uma sensação de valorização social, mas poderia tirar o nosso sossego íntimo, nós estaremos agora com o compromisso de dar prioridade absoluta ao bem-estar e à paz íntima, à tranquilidade interior, como um caminho indispensável na busca dessa libertação pelo amor que nos é proposto nesse estudo de hoje. Terapia eficiente para a superação da sombra, o amor, é o medicamento salutar para o ego enfermo. Estímulo eficiente para o self, que desabrocha soberano quando irrigado pelo fluxo desse sentimento superior da vida. Então, a proposta que nós recebemos pela psicologia profunda do Evangelho, ela, ao estabelecer a superação da sombra, torna-se indispensável e normalmente uma consequência. O estabelecimento, a concretude de um novo campo de metas, de objetivos, que vão preencher aquele espaço ao qual a nossa consciência não vai dar mais nenhuma atenção e que, na doutrina espírita, no Evangelho do Cristo, todos os instrumentos indispensáveis nos são fornecidos. Porque, meus irmãos, se não houvesse as possibilidades de realização que a caridade, o amor em ação, abrem para nós em termos de canalização das energias, dos interesses e da realização dos propósitos de vida, nós nos sentiríamos, como popularmente se diz, no mato sem cachorro. Entendamos bem o que eu quero aqui me referir. É de que o que faz com que muita gente tenha até certo medo do trabalho de autoconhecimento, de encontro consigo mesma, o que faz com que a maioria da humanidade viva num mundo de sombras, de disfarce e de máscaras, independente de pandemia, é exatamente por temer o abandono definitivo daquilo que serviu ao longo de diversas encarnações para nós de bengala psicológica. O que aqui nós estamos chamando de bengala psicológica foi a carga de experiências inúteis que nós demos de energia em achar que a felicidade estava na posse de pessoas ou de objetos, no poder, no dinheiro ou no sexo puramente. Essa carga de ilusão, ao longo de diversas encarnações, estabeleceu em nós uma espécie de bengala psicológica, que, se for tirado das pessoas que não estiverem ainda trabalhando a espiritualidade, elas ficam sem chão.
elas diriam, e agora? Que objetivo a minha vida vai ter? Porque ao longo de diversas encarnações, a maioria de nós se viciou nos condicionamentos da ilusão do corpo. Por isso é que as obras da série psicológica de Joana de Ângeles veio na época em que o movimento espírita já estava amadurecido pela própria revelação espírita para o estabelecimento das ações substitutivas dos enganos do passado. Então, agora, quando nós estamos aqui estudando essas obras e nos é chamado a superação da sombra, a iluminação do nosso passado sem receios, sem medos e sem aberturas para sentimentos de culpa, nem de autopunição. Agora o que nos é colocado de forma bem clara é: a solução está no trabalho do bem e na vivência do amor. Nada de querer abrir-se para remorsos, sentimento de culpa pelos erros que foram feitos no passado, quer seja o passado dessa vida ou de vidas anteriores. Então, ao mesmo tempo em que nós trabalhamos essa superação da sombra, iluminando o nosso passado, devemos de imediato estar nos engajando no trabalho de vivência do bem, no estabelecimento de novos hábitos, que irão se tornar condicionamentos e que irão preencher aquelas vagas do psiquismo nosso que não estão mais agora recebendo atenção. Estavam quando a imersão na sombra nos enganava. Quando agora trabalhamos a espiritualidade profunda, precisamos quase que como um verdadeiro alimento a prática do bem. Se agora a gente não estiver se alimentando diariamente em termos de pensamento, de intenções, de emoções e de atos que estejam estabelecendo esse conteúdo psíquico novo em nós, se a gente não estiver fazendo isso, a gente sente uma carência imensa. E não há dúvida, essa carência que outros aí não sentem, que estão envolvidos nas sombras, é porque eles estão no mundo de ilusões. Nós que agora estamos acordando, iluminando o nosso interior, precisamos preencher o nosso íntimo dos valores renovados do Espírito, que irão nos dar estabilidade, harmonia íntima, bem-estar contínuo, sem remorsos, sem sentimentos de culpa, sem aberturas para libertação pela dor. Não. O que aqui nos é colocado é libertação pelo amor. Voltando aqui ainda a esse texto. O amor é um medicamento salutar para o ego enfermo. Estímulo eficiente para o self, como estivemos comentando, que desabrocha soberano, quando irrigado pelo fluxo desse sentimento superior da vida. Então, fechando a explicação, à medida em que agora nós estamos nos sensibilizando mais para o bem, pensando mais no bem, atuando com os espíritos do bem, isso vai gerando mais ainda a intensificação desse self, desse eu profundo em nós, e nos dando, consequentemente, mais estabilidade e mais bem-estar. E também um mecanismo de compaixão e de misericórdia para consigo e principalmente para com o próximo.
sua meta e sua necessidade, que passa a constituir-se fundamental no relacionamento e na conquista da autoconfiança. Quando aqui fala sobre essa superação da sombra, esse despertamento do self e as consequências, como essa que é colocada, é também um mecanismo de compaixão e de misericórdia para consigo e principalmente para com o próximo, fica muito evidenciado para nós quando nos lembramos que mesmo nesse trabalho e nesse processo de autoiluminação, nós ainda estamos no mundo de provas e de expiações. Nós ainda estamos no mundo de contrastes, de desastres, de conflitos exteriores. A questão primeira e a mais importante e fundamental é estarmos trabalhando qualitativamente os conflitos interiores, solucionando-os através da superação da sombra e do despertamento do self. Bem resolvidas as questões interiores, o mundo exterior, mesmo sendo de provas e expiações, mesmo sendo cheio de conflitos, eu passo a ter um olhar de compaixão e de misericórdia para comigo e para com os outros. Porque conscientemente nós passamos a usufruir, através desse despertamento do eu interior, nós passamos a usufruir de uma perspectiva nova da vida e de vida. E nessa perspectiva é abrangido a nós mesmos e ao nosso próximo, diante dos conflitos e dos sofrimentos que ele esteja a passar. Tudo é envolvido e alcançado nessa nova maneira nossa de perceber a vida. E aonde, como o texto diz, a predominância da compaixão e da misericórdia é fundamental. Nós passamos a saber, como estamos aqui compartilhando, do entendimento das coisas mais absurdas que os outros façam, porque nós sabemos que os outros estão em sombras profundas. A maioria das pessoas na Terra, envolvida no materialismo, elas não conhecem a si mesmas, muito menos aos outros. Vivem batendo com a cabeça na parede, por se desconhecerem. E vivem criando problemas para os outros, porque não sabem resolver ainda os próprios problemas. Como é que não vão criar problema para os outros? É disso, inclusive, que vem a dificuldade imensa de colocar verdadeiramente em prática o mandamento do Cristo. E o mandamento do Cristo, que aqui eu me refiro, nós já estivemos comentando isso nesse estudo dessa obra, não é amar o próximo como a si mesmo. Porque essa qualidade do amar o próximo como a si mesmo, das pessoas que estão envolvidas na sombra, é uma bagaceira, viu? É um amor desgraçado. A maioria das pessoas não ama a si mesma. Qual é a qualidade do amor que elas vão dar aos outros? O novo mandamento que o Cristo trouxe e que só o despertamento do self e a iluminação da sombra, como estamos trabalhando aqui, possibilita,
é: amai-vos como eu vos amei. Muda tudo. O mandamento que o Cristo passou para os discípulos, o novo mandamento é: amai-vos como eu vos amei. Aí, para que nós nos candidatemos a amar como Jesus amou, aí temos que resolver nossas trincas internas. Temos que iluminar as sombras. Temos que despertar o Cristo interno. Temos, normalmente, como consequência, o olhar de compaixão, de misericórdia e de tolerância às pessoas que estão aí iludidas pelo materialismo. Encarnam e desencarnam. Entram no mundo espiritual e saem deles, absolutamente inconscientes. Como diz Emmanuel. Aliás, André Luiz, no livro Vozes do Grande Além, que é um livro psicofônico. A maioria da humanidade, enceguecida pelo materialismo, na Terra ou fora da Terra, estão iludidas pelo mundo das sombras. E nós, o que podemos agora estar trabalhando bem é o olhar de compaixão e de misericórdia. Voltando aqui ainda ao texto, que passa a constituir-se fundamental no relacionamento e na conquista da autoconfiança. Não há dúvida, na medida em que nós nos permitimos alinhar a nossa vida com as leis divinas, aonde passamos a trabalhar diligentemente pela iluminação das sombras, pelo despertamento do self, estabelece-se em nós um nível de confiança, de segurança, de estabilidade íntima perante o que as leis divinas nos propiciam, que é uma conquista perene e profunda por toda a nossa vida. Por isso o texto se refere a passa a constituir-se fundamental no relacionamento e na conquista da autoconfiança. No relacionamento que aqui é citado, abrange todas as áreas de nossa atuação. Relacionamento familiar, relacionamento no trabalho, relacionamento afetivo. Quando nós exercemos de forma profunda o despertamento espiritual em nós, nós nos sentimos seguros em todas as situações e lugares. Porque passamos a nos nutrir da segurança que as leis divinas nos propiciam. O amor dinamiza os potenciais internos do ser, contribuindo para que os neurônios e as glândulas do sistema endócrino produzam enzimas saudáveis que imunizam o ser em relação a diversas infecções, enquanto vitalizam o emocional e o psíquico. Os benefícios que o amor, como estamos estudando aqui, consequência da harmonização nossa com as leis divinas, nos beneficiam, são inúmeros. Os benefícios são inúmeros. Aqui Joana se refere a alguns importantes, contribuindo para que os neurônios, as nossas células nervosas,
as glândulas do sistema endócrino produzam enzimas, substâncias saudáveis que irão fortalecer o nosso sistema imunológico em relação a diversas infecções, ao mesmo tempo que vitaliza, projeta também energia e equilíbrio emocional e psíquico. Só benefícios. As aberturas que nós ofereçamos pelo trabalho de esforço e de despertamento espiritual se traduzem nas possibilidades ideais da felicidade possível na Terra. Emocional, psíquica, física, em todas as áreas que o ser atue. Então aqui é mais um ponto de incentivo por esse trabalho que é o marco definidor, o clímax da nossa atual passagem pelo corpo físico. E graças ao amor que os relacionamentos atingem a sua plenitude, porque o egoísmo cede ao altruísmo e o entendimento de respeito como de confiança alicerça mais os sentimentos que se harmonizam, produzindo bem-estar recíproco. Aqui o texto é mais direcionado, sobretudo, ao amor nutrido e estabelecido nos relacionamentos afetivos entre os casais. Graças ao amor que os relacionamentos atingem sua plenitude. E, de fato, mesmo muitas vezes tendo muitas facilidades materiais, muitas vezes tendo campos de objetivos, de metas e de entretenimentos em comum, mesmo muitas vezes tendo uma identificação pessoal com o outro para o estabelecimento de uma união conjugal, por exemplo, como nós temos visto, depois de poucos anos, a dissolução dessas uniões, porque, na verdade, o combustível mais importante, que era esse amor que nós estamos aqui estudando, não estava presente no relacionamento. O amor, aonde a estrutura das virtudes é parte indispensável. Abnegação, renúncia, humildade, respeito, fidelidade, confiança. E todo esse campo que, quando está presente, sustenta os relacionamentos e fazem superar quaisquer crises. E além do que, como o texto diz, estabelecem na confiança, de confiança alicerça mais os sentimentos que se harmonizam, produzindo bem-estar recíproco. Então, para aqueles que, estando no caminho do esforço de despertamento espiritual, estabelecem relacionamentos recíprocos nessa área, há uma possibilidade de harmonia, de confiança recíproca muito grande.
e que se traduzirão por consequência a satisfação e a plenitude de relacionamentos que de outra forma não seriam conseguidos. Somente o amor permite que se vejam as pessoas como são. Sem ele, percebem-se os reflexos da personalidade, que deseja impressionar e conquistar lugar e afeto, sem a qualidade essencial, que é o sentimento profundo do amor. Vamos analisar um pouco aqui esse parágrafo. Quando Joana coloca aqui que somente o amor permite que se vejam as pessoas como são, ela está se referindo ao seguinte, ao fato de que as pessoas que estão mergulhadas nas sombras não conseguem amar com as qualidades, com as qualificações desse amor que nós estamos tratando aqui. Porque, na verdade, só aqueles que estão trabalhando a iluminação das suas sombras e se esforçando no despertamento espiritual de suas vidas é que podem olhar para outro sem julgamentos e, sobretudo, como aqui até o texto diz, sem projetar os reflexos da própria personalidade da pessoa no outro. Em psicologia, chamam, dentro da expressão armadilhas do ego, a projeção da personalidade. A pessoa que ainda não fez o trabalho indispensável de iluminação espiritual, ela enxerga o mundo e as pessoas pelas lentes turvas do seu psiquismo. Do que ela viveu, aprendeu, se enrolou, foi enrolada, foi enganada e projeta o mundo de sombras em quem se aproxima. A única forma de nós podermos compartilhar a qualidade excelsa do amor com alguém é se já tivermos estabelecido esse compromisso de renovação, de iluminação das sombras, de despertamento espiritual, para não confundirmos atitudes, intenções de outrem com as atitudes e intenções que, na verdade, fazem parte do nosso campo de experiência ensombrado, desconhecido. Voltando aqui ainda o texto, somente o amor permite que se vejam as pessoas como são. E aqui voltamos a dizer, né? O amor como Cristo nos convidou a exercer. Não é o amor egoísta e nem é o amor ensombrado das torpezas e desequilíbrios nossos do passado. Sem ele, percebem-se os reflexos da personalidade que deseja impressionar e conquistar lugar e afeto, sem a qualidade essencial que é o sentimento profundo de doar. Como é indispensável para qualquer um de nós esse trabalho que aqui nos é proposto da libertação pelo amor para a qualificação da nossa vida pessoal e espiritual, sobretudo, para ensejarmos um maior nível de harmonia íntima
e de harmonia compartilhada com aqueles que convivem conosco. À medida em que, de fato, esse trabalho vai sendo desenvolvido, nós deixamos de julgar e de jogar nos outros os problemas e os desequilíbrios que fazem parte de nós. Então, é isso que aqui nos é proposto. Agora, proposto, vejamos bem, nos mostrando as ferramentas, os instrumentos que devemos utilizar nesse trabalho. Amando-se, ultrapassa-se a própria humanidade, na qual se encontra o ser, para alcançar-se uma forma de angelitude, que o alça do mundo físico ao espiritual, mesmo sem ruptura dos laços materiais. Em síntese, a grande proposta do Cristo colocado para seus apóstolos. Ao dizer, amai-vos como eu vos amei. Ali se estabelecia, nessa expressão, a ponte de transcendência que inicia-se entre a humanidade e abre portas para a espiritualidade profunda ou angelitude. É isso que o texto se refere. Sem ruptura dos laços materiais. De já podermos usufruir disso, mesmo durante a nossa encarnação. Esse é que é o clímax, o ponto máximo da possibilidade que o Evangelho trazido pelo Cristo trouxe. É de, mesmo ainda estando encarnados, nós podemos usufruir um nível de bem-estar, de harmonia, de paz, desde que nos abramos às possibilidades de vivenciar o amor que o Cristo ensinou. É isso que é colocado. Todo este concerto de afetividade inicia-se no respeito por si mesmo, na educação da vontade e no bom direcionamento dos sentimentos, de forma que a autodescoberta trace conduta saudável que irradia harmonia e alegria de viver. Então aqui ainda são mais detalhados trilhas que esse caminho nos aponta. Respeito por si mesmo, quando trabalhamos esse amor, respeito por si mesmo, na educação da vontade e no bom direcionamento dos sentimentos, de forma que a autodescoberta trace conduta saudável, irradia harmonia e alegria de viver. Essa é a consequência natural. A alegria de viver, a harmonia que começa a irradiar-se do nosso ser, ao termos estabelecido esse trabalho de autoiluminação de forma continuada, é uma consequência natural, cujos resultados felizes nós já passamos a colher nessa mesma encarnação. Nós não precisamos desencarnar para ter aquela realização ou aquele amor que não tenhamos conseguido na Terra. As possibilidades que o verdadeiro amor, como tem sido trabalhado aqui, nos dá, abrem portas para que possamos ter um nível de plenitude, de bem-estar desde agora. E se não estivermos usufruindo isso, reflitamos. Por quê? Quem impede?
descaminhos pela autopunição, pelo masoquismo ou algo assim, estão fora de possibilidades fáceis que temos aprendido aqui com o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então não há nada que impeça. Na verdade, Deus o quer. As leis divinas desejam que nós possamos, face o período em que a humanidade está vivenciando, o que a espiritualidade deseja, e todos nós podemos, é estar vivenciando um nível de consciência desperta, de plenitude de vida, mesmo dentro de um corpo físico, antes do retorno à verdadeira vida que é a espiritual. Esse sentido de auto-amor que se transmuda em halo-amor alcança a etapa mais elevada, que é o amor a Deus, acima de todas as coisas e condições, por significar a perfeita identificação da criatura com o seu Criador. Esse é o penúltimo slide que nós iremos tratar nessa tarde. Então, esse sentido, vamos entender passo a passo. Esse sentido de auto-amor. O auto-amor vem da iluminação da sombra, do despertamento do self, da vivência dos sentimentos, do estabelecimento de novos condicionamentos agora em harmonia com as leis divinas. Então, esse auto-amor se transmuda em halo-amor. Halo-amor é uma expressão nova que Joana utiliza para caracterizar de uma forma ampla o amor ao próximo. Então, primeiramente, o auto-amor. Primeiramente, estar de bem conosco, com o self comandando nossa vida. A partir daí, o amor ao próximo. O halo-amor, que alcança a etapa mais elevada no amor a Deus, acima de todas as coisas e condições. Quando aqui diz por significar a perfeita identificação da criatura com o seu Criador, significa o seguinte: estarmos agora mesmo na Terra, no mundo de conflitos, de provas e expiações, cultivarmos e vivenciarmos um nível de harmonia com Deus, com as leis divinas, com a vida, aonde a consciência do amor, da misericórdia e da perfeição de Deus não tem mais dúvida nenhuma em nós. E nós passamos a nos ver, mesmo durante a encarnação, como instrumento dos benfeitores espirituais. Instrumentos do bem na Terra, conscientes e atuantes a qualquer momento, a qualquer instante. Vamos para o último slide do nosso estudo. Sua revolução pelo amor, sua maiúscula aqui se refere à revolução trazida pelo Cristo. Sua revolução pelo amor suplantou tudo quanto antes fora apresentado pelo pensamento histórico e pela ética, exaltando o eu profundo, de caráter eterno e acima de todas as injunções transitórias do mundo físico. Vamos comentar um pouco para concluir o nosso estudo. Ao iniciar com essa frase, sua revolução pelo amor, Joana se refere ao fato de que o contato que nós tivemos e estamos tendo com o Evangelho do Cristo
tem que provocar uma revolução, uma mudança profunda, um restabelecimento de harmonia com o Criador, com as leis divinas. E ela continua: sua revolução pelo amor suplantou tudo quanto antes for apresentado pelo pensamento histórico e pela ética. À luz da doutrina espírita, nós sabemos que grandes filósofos, grandes idealistas, aqueles que estiveram à frente das grandes religiões da humanidade, os Messias, Buda, Krishna, Maomé e outros, estiveram na Terra como instrumentos do Cristo cósmico. Então, acima do próprio cristianismo, é que nós somos levados aqui a entender, quando Joana diz, suplantou tudo quanto antes for apresentado pelo pensamento histórico e pela ética. Exaltando, destacando o eu profundo, de caráter eterno e acima de todas as injunções transitórias do mundo físico. Essa última parte se refere ao fato de que, ao longo de toda boa nova trazida pelo Cristo, inúmeras vezes ele enfatizou que nós éramos também deuses, letras minúsculas. Poderíamos fazer mais do que ele fez, ele mesmo disse, no sentido que ele direcionava acordar em nós o Deus interno que estava dormindo em sombras e que agora, através da luz do seu Evangelho, estava sendo despertado para assumir a verdadeira posição de filhos de Deus. Lembramos a todos que esse estudo posteriormente estará disponível no nosso canal no YouTube. Até o próximo estudo. Boa tarde para todos.